Meus feras, vamos legalzinho aqui comigo, continuando, tá? Fechamos os 5 casos de isomeria plana, agora nós vamos passar a trabalhar os 2 casos de isomeria espacial. A isomeria espacial, ela é também chamada, beleza, de configuracional. Isomeria espacial ou configuracional. E meus feras, como eu disse a vocês, 2 casos. Vamos legalzinho aqui no primeiro caso, tá? Que é a chamada isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Cis-trans. Esse prefixo cis significa mesmo lado, mesmo lado. E o prefixo trans significa lados opostos, tá? Lados opostos. Então vamos legalzinho. Isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Galera, no módulo eu deixei um espaço aí legal para vocês copiarem isso daqui. Mas deixem para copiar daqui a pouquinho. Agora concentra na explicação. Isomeria geométrica ou cis-trans ocorre em 2 condições. 2 condições. Condição 1. Galera, essa condição 1, ela se aplica para substâncias de cadeias abertas, tá? Então, condição 1 se aplica para compostos de cadeias carbônicas abertas. Meus feras, sempre, nossa palavrinha boa, sempre, olhem para cá, sempre que uma substância orgânica que possui cadeia aberta apresentar uma ligação dupla entre 2 carbonos e, galera, os 2 ligantes de cada carbono forem diferentes entre si e os 2 ligantes de cada carbono forem diferentes entre si, então essa substância orgânica ela vai apresentar isomeria geométrica ou cis-trans, tá? Olhem aqui o exemplo, galera. Essa substância ela tem cadeia aberta. Essa substância apresenta uma ligação dupla entre 2 carbonos. Olhem para esse primeiro carbono aqui da ligação dupla. Ele apresenta hidrogênio e cloro ligados a ele. Galera, hidrogênio e cloro são diferentes. Olhem para o segundo carbono da ligação dupla. Ele apresenta também hidrogênio e cloro ligados a ele. Ou seja, galera, cadeia aberta, ligação dupla entre 2 carbonos. E cada carbono da dupla apresenta 2 ligantes diferentes entre si. Cada carbono da dupla apresenta 2 ligantes diferentes entre si, não tem para onde correr não, galera. Essa substância apresenta isomeria geométrica e isomeria cis-trans. Aí vocês devem fazer o seguinte, tá? Vocês devem pegar a molécula e, galera, vamos dizer que é como se você cortasse. Você vai dividir
essa molécula ao meio. É como se você cortasse ela ao meio. Aqui, galera, corta ela ao meio, tá? Belezinha. Corte ela ao meio, passando, meus feras, por dentro da ligação dupla. Passando por dentro da ligação dupla, beleza? Aí você pegou a molécula, dividiu ela em dois lados. Lado de cima, lado de baixo. Lado de cima, lado de baixo. Agora, escutem. Agora vamos procurar os ligantes iguais. Ligantes iguais. Aqui, galera, nós temos hidrogênios do mesmo lado, lado de cima, ligantes iguais, beleza? Então, hidrogênio e hidrogênio estão do mesmo lado, lado de cima. Agora, galera, cloro e cloro estão do mesmo lado, lado de baixo. Galera, quando você corta a molécula ao meio, procura os ligantes iguais. E esses ligantes iguais, estando do mesmo lado, aí nós temos a chamada estrutura cis. Estrutura cis. Aqui, galera, cortamos ao meio. Vamos procurar os ligantes iguais. Nós temos um hidrogênio em cima, o outro embaixo. Galera, os cloros. Um cloro em cima, um cloro embaixo e outro cloro em cima. Um hidrogênio em cima, outro embaixo. Um cloro embaixo, outro em cima. Ou seja, os ligantes iguais estão em lados opostos. Um está em cima, o outro está embaixo. Lados opostos é a estrutura trans. Então, aqui, galera, estrutura trans. Certinho? Então, vou repetir para grudar legalzinho no juízo. Galera, isomeria espacial ou configuracional. Nós temos dois casos. Primeiro caso, isomeria geométrica ou cis-trans. Essa isomeria geométrica ou cis-trans, ela pode ocorrer em duas situações, tá? Galera, primeira situação é quando a molécula apresenta essa condição aqui. Ela tem cadeia aberta, ela tem ligação dupla entre dois carbonos e cada carbono da dupla apresenta dois ligantes diferentes. Cada carbono da dupla, dois ligantes diferentes. Foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu aqui. Para a gente saber se a estrutura é a cis ou a trans, pega a molécula e corta ela ao meio, passando por dentro da ligação dupla. Aí depois a gente deve procurar olhar os ligantes iguais. Se eles estiverem do mesmo lado, lado de cima ou lado de baixo, estrutura cis. Agora, quando eles estão em lados opostos, um em cima, o outro embaixo, aí nós temos a estrutura trans, tá bom? Essa, galera, é a primeira condição. Agora, segunda condição. Essa segunda condição, ela se aplica para cadeias fechadas.
Primeira condição se aplica para cadeias abertas. Segunda condição para cadeias fechadas. Meus feras, olhem o detalhe. Quando a cadeia é aberta, obrigatoriamente, tem que ter uma ligação dupla entre dois carbonos. Quando a cadeia é fechada, não precisa ter ligação dupla, não. Quando a cadeia é fechada, não precisa ter ligação dupla, não, tá? O que é obrigado é que nessa cadeia fechada, nós tenhamos dois carbonos, onde cada um deles, galera, apresente dois ligantes diferentes. Onde cada um deles apresente dois ligantes diferentes, tá bom? Olhem os exemplos, venham legalzinho comigo. Galera, cadeia fechada. Esse carbono apresenta dois ligantes diferentes. Esse carbono apresenta dois ligantes diferentes. Aqui também. Então, essa estrutura apresentam isomeria geométrica ou cis-trans. Beleza? Se a questão perguntar, tem isomeria geométrica, tem isomeria cis-trans? A resposta é sim. Agora, qual das duas estruturas é a cis? Qual delas é a trans? Aí, meus feras, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos cortar a molécula, tá? Corte a molécula entre esses dois carbonos. Corte a molécula entre esses dois carbonos, dividindo a molécula em dois lados. Lado de cima, lado de baixo. Lado de cima, lado de baixo, beleza? E aí, galera, olhem, procurem os ligantes iguais. Aqui, galera, nós temos os dois hidrogênios do mesmo lado, lado de cima. Aqui nós temos os dois CH3, do mesmo lado, lado de baixo. Então, galera, essa estrutura é a chamada estrutura cis. Agora, olhem para essa estrutura aqui. Um hidrogênio em cima, o outro embaixo. Um CH3 em cima, um CH3 embaixo, o outro CH3 em cima. Ligantes iguais em lados opostos. Então, essa é a estrutura trans. Belezinha? Então, galera, compostos de cadeia aberta que apresentam ligação dupla entre dois carbonos e cada carbono da dupla apresente dois ligantes diferentes, a estrutura vai apresentar isomeria geométrica, isomeria cis-trans. Ou então, se a cadeia é fechada e apresenta dois carbonos, onde cada carbono apresente dois ligantes diferentes, essa estrutura também irá apresentar isomeria geométrica e isomeria cis-trans. Belezinha, meus feras? É isso o que as questões vão perguntar. Primeiro, tem isomeria geométrica?
tem isomeria cis-trans? É a primeira pergunta. Se a molécula apresentar essas condições, a resposta é sim. Se não apresentar essas condições, a resposta é não. Segunda perguntinha, essa estrutura é a cis ou é a trans? Aí é só pegar a molécula, cortar no meio, lado de cima, lado de baixo, e procurar os ligantes iguais. Ligantes iguais do mesmo lado, cis. Ligantes iguais em lados opostos, trans. Belezinha, galera? Entenderam legalzinho? Massa! Então, copiem, copiem. Eu deixei um espaço aí para vocês copiarem. Beleza? Meus feras, para a gente fechar legalzinho, legalzinho, isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, eu preciso chamar a atenção de vocês agora, galera, para um caso especial de isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, tá? Esse caso especial a gente chama de isomeria EZ, beleza? No módulo nós temos esse conceito aqui, destaquem legalzinho. A isomeria EZ, esse caso especial de isomeria geométrica ou cis-trans ocorre em isômeros geométricos de cadeia aberta. É a primeira situação, galera. Esse caso especial, isomeria EZ, ele só ocorre em isômeros geométricos de cadeias abertas, e continuem aqui comigo, em que os quatro ligantes são diferentes entre si. Então, olhem legalzinho aqui, galera. Cadeia aberta, ligação dupla entre dois carbonos. Esse carbono da dupla, apresentando dois ligantes diferentes. Esse carbono da dupla, apresentando dois ligantes diferentes, então essa molécula vai apresentar isomeria geométrica, vai apresentar isomeria cis-trans. Agora, galera, se os quatro ligantes forem completamente diferentes entre si, se os quatro ligantes forem completamente diferentes entre si, então essa molécula vai apresentar um caso especial de isomeria geométrica, que nós chamamos de isomeria EZ. Olhem para cá, galera. Olhem esse exemplo, tá? Cadeia aberta, ligação dupla entre dois carbonos. Esse carbono da dupla apresenta dois ligantes diferentes. Esse carbono da dupla apresenta dois ligantes diferentes. Aqui a mesma coisa. Então não tem para onde correr. Essa estrutura, elas apresentam isomeria geométrica e isomeria cis-trans. Mas, galera, observem o que vai acontecer agora, tá? Vamos lá. Vamos dividir a estrutura em dois lados. Lado de cima, lado de baixo. Vamos dividir a estrutura em dois lados. Lado de cima, lado de baixo. Galera, observem que os quatro ligantes são completamente diferentes entre si.
hidrogênio, cloro, CH3, que é o metil, e o C2H5 é uma abreviação do radical etil. Etil, metil, cloro e hidrogênio. Ô galera, os quatro ligantes são completamente diferentes entre si. Então, essa estrutura, além de apresentar isomeria geométrica, isomeria cis-trans, ela apresenta esse caso especial de isomeria geométrica, que é chamada de isomeria EZ, tá? Escutem legalzinho a pergunta que eu vou fazer para vocês, beleza? Ô galera, essa estrutura é cis ou é trans? Essa estrutura é cis ou é trans? Quando os ligantes são iguais, é fácil. É só olhar se os ligantes iguais estão do mesmo lado ou em lados opostos. Mas, galera, quando os quatro ligantes são diferentes, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para saber qual é a estrutura cis e qual é a estrutura trans? Prestem bastante atenção. Não copiem agora, só prestem atenção. Depois vocês vão copiar. Quando os quatro ligantes são diferentes, para a gente saber qual é a estrutura cis e qual é a trans, primeira coisa, galera, a gente tem que determinar a massa molar, a massa que está na tabela periódica, tá? Primeira coisa, a gente precisa determinar a massa molar de cada ligante. Determinar a massa molar de cada ligante. Venham legalzinho aqui comigo. A massa do hidrogênio na tabela periódica é 1. A massa do cloro na tabela periódica, 35,5. Galera, a massa do carbono na tabela periódica é 12. A do hidrogênio é 1. 1 vezes 3, 3 com 12, vai dar 15. Galera, 12 vezes 2, 24. Mais o hidrogênio é 1. 1 vezes 5, 5. 5 com 24, 29. Beleza? A do hidrogênio é 1. A do cloro, 35,5. A do metil é 15. E a do etil é 29. Beleza. Determinamos as massas molares dos quatro ligantes. Beleza. Agora, meus feras, escutem. Primeiro foi determinar as massas. Segundo, nós devemos olhar se os dois ligantes de maiores massas molares estão do mesmo lado ou não. Quando os dois ligantes de maiores massas molares estão do mesmo lado, aqui eles estão do mesmo lado, lado de baixo. Então é a estrutura cis. Quando os dois ligantes de maiores massas molares estão em lados opostos, um em cima, o outro embaixo, aqui é a estrutura trans. Agora, meus feras, nesse caso, em que os quatro ligantes são diferentes,
Nesse caso, prestem atenção, a estrutura cis é também chamada de estrutura Z. E a estrutura trans é também chamada de estrutura E. Belezinha? Então, meus feras, quando a gente tem uma cadeia carbônica aberta, apresentando ligação dupla entre dois carbonos, e cada carbono da dupla apresente dois ligantes diferentes, ela vai apresentar isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Se os 4 ligantes forem completamente diferentes entre si, aí entra o caso especial, a chamada isomeria EZ. Para saber quem é a estrutura cis, que também será chamada de estrutura Z. Para saber quem é a estrutura trans, também chamada de estrutura E, nós devemos cortar a molécula ao meio, dividindo ela em 2 lados, lado de cima, lado de baixo, e determinar as massas molares dos 4 ligantes. Depois, galera, devemos procurar os 2 ligantes de maiores massas molares. Quando esses 2 ligantes de maiores massas molares estão do mesmo lado, cis ou Z. Quando estão em lados opostos, trans ou E. Beleza? Entenderam legalzinho, meus feras? Já sabem que qualquer dúvida, vocês devem voltar o vídeo e assistir novamente a explicação. Belezinha? De coração, espero que não tenha ficado dúvida nenhuma. Mas se tiver ficado, volta, assiste novamente. E depois, copia tudo, beleza? Agora, meus feras, eu vou esperar vocês copiar. Belezinha? Beleza, galera. Agora vamos para o segundo caso, tá? De isomeria espacial. Primeiro caso, trabalhamos isomeria geométrica ou cis-trans. Agora, galera, segundo caso, isomeria óptica. E olhem, escutem legalzinho o que eu vou dizer a vocês, tá? Meus feras, de todos os casos de isomeria, de todos, esse é o mais batido nas questões, tá? O SESMAC ama, a UNIT ama, todas as instituições particulares de medicina em seus vestibulares cobram, amam isomeria óptica. Acompanhe legalzinho aí comigo no módulo, tá bom? Essa isomeria é legalzinho, tranquilo da gente trabalhar com ela. Olhem o conceito, meus feras. Isomeria óptica estuda as diferentes substâncias e seu comportamento quando submetidas a um feixe de luz polarizada. Lembrando, tem aqui no módulo, mas deixa eu explicar legalzinho. Galera, a luz natural, por exemplo, a luz solar, tá? A luz natural, ela vem vibrando em vários planos, beleza? Em vários planos, tá? Agora, a luz polarizada é aquela luz que vibra em um único plano. Então, o que acontece? Existe um aparelho chamado polarímetro. Quando a luz natural atravessa o polarímetro, essa luz natural, ela sai
polarizada. Ou seja, ela sai vibrando em uma única, ou melhor, ela sai vibrando em um único plano. Então, repetindo, a luz natural vibra em vários planos. Quando a luz natural passa por um aparelho chamado polarímetro, ela sai polarizada, ou seja, ela sai vibrando em um único plano. E aí, meus feras, escutem legalzinho o que eu vou dizer agora, tá? Existem na química orgânica algumas substâncias que possuem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Algumas desviam o plano da luz polarizada para a esquerda. Outras desviam o plano da luz polarizada para a direita. E aí, meus feras, toda substância orgânica que apresenta a capacidade de desviar o plano de uma luz polarizada, essas substâncias apresentam isomeria óptica. Então, isomeria óptica é quando uma substância orgânica apresenta a capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a esquerda ou para a direita. Acompanhe no módulo, Nós temos aí, galera, o conceito de luz natural, o conceito de luz polarizada. Nós temos uma imagem onde a luz natural está sofrendo a polarização e embaixo desse desenho, desse esquema, acompanhe comigo. Diz assim, foi o que eu acabei de explicar a vocês. Na química orgânica, várias substâncias, quando submetidas a um feixe de luz polarizada, têm o poder de desviar o plano da vibração dessa luz para a direita ou para a esquerda. Meus feras, destaquem. Quando a substância orgânica, quando o composto orgânico apresenta a capacidade de desviar o plano da luz polarizada, destaquem para a direita, essa substância, esse composto, passa a ser chamado de destrógeno ou destrogiro. Destrógeno ou destrogiro. Quando a substância apresenta a capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, essa substância passa a ser chamada de levógira ou levogiro. Beleza? Levógiro ou levogiro. Certinho? Então vamos legalzinho aqui comigo. A luz polarizada passa pela substância orgânica. Essa substância orgânica desviou o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Essa substância apresenta o fenômeno da isomeria óptica. Se ela desviar o plano da luz polarizada para a direita, ela vai ser chamada de destrógira ou destrogiro, beleza? Destrógiro ou destrogiro. Se desviar para a esquerda, levógiro ou levogiro, tá bom? Aí vocês vão me perguntar agora, ô Alisson, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se uma substância orgânica tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada? Como é que eu vou saber se uma substância orgânica apresenta isomeria óptica? Galera, simples, acompanha aí no módulo. A gente tem assim, ó, destaquem.
As substâncias químicas que verificam o fenômeno de desvio da luz polarizada são chamadas de opticamente ativas. Desvia a luz polarizada toda substância que possui assimetria molecular. Ou seja, galera, destaquem legalzinho, apresentam o chamado carbono quiral ou carbono assimétrico, tá? Então, meus feras, toda substância orgânica que apresenta carbono quiral ou carbono assimétrico irá apresentar o fenômeno da isomeria óptica. E o que é um carbono quiral? O que é um carbono assimétrico? Galera, olhem legalzinho, prestem atenção, entendam. Depois vocês vão copiar, tá? Carbono quiral ou carbono assimétrico é um carbono que faz 4 ligações simples. Carbono quiral nunca fará ligação dupla, nunca fará ligação tripla. O carbono quiral sempre, ele fará 4 ligações simples com 4 ligantes, diferentes entre si. 4 ligantes diferentes entre si, ok? Por exemplo, galera, eu tenho aqui esse composto, beleza? Eu tenho aqui, galera, esse composto aqui. Observem esse carbono que eu estou colocando um asterisco. Observe, esse carbono está ligado a hidrogênio, está ligado a hidroxila, está ligado ao CH3 e está ligado ao CH2CH3. Ou seja, galera, esse átomo de carbono apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Então, meus feras, esse carbono, ele é chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico. Quiral ou assimétrico. Belezinha? E toda substância que apresentar carbono quiral ou carbono assimétrico, essa substância apresenta isomeria óptica. Belezinha? É isso, galera, o que as questões vão fazer com a gente. Vão nos dar, o SESMAC faz muito isso, nos dá uma estrutura e vai afirmar, tem carbono quiral, tem carbono assimétrico, ou então essa molécula apresenta isomeria óptica. Beleza? Então fiquem espertos, vou repetir mais uma vez. Toda molécula que apresentar carbono quiral ou carbono assimétrico apresenta isomeria óptica, belezinha? E galera, o que é mesmo um carbono quiral, o que é mesmo um carbono assimétrico? É aquele carbono que faz 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Belezinha, galera? Massa! Então agora na sequência, tá? Vocês vão copiar isso daqui já, beleza? Porque agora na sequência eu preciso chamar a atenção de vocês para isso daqui, galera. Regras
regras para determinarmos, beleza? Determinarmos o número, a quantidade de isômeros ópticos. Não se preocupem em copiar agora não, se preocupem em entender. Meus feras, olhem para mim, olhem para mim. Quando o isômero óptico desvia a luz polarizada para a direita ou para a esquerda, ele é chamado de isômero opticamente ativo. Vou repetir, isômero opticamente ativo, que a gente representa e chama IOA. O que é o IOA? Isômeros ópticos ativos. Se esse isômero óptico ativo desvia a luz polarizada para a direita, ele é chamado de destrógeno ou destrogiro. Se esse isômero óptico ativo desvia a luz polarizada para a esquerda, ele é chamado de levógeno ou levogiro. E a regra para a gente determinar o número, para a gente determinar a quantidade de isômeros ópticos ativos, a regrinha é essa daqui, galera. Isômeros ópticos ativos é igual a 2 elevado a N, onde esse N indica a quantidade, galera, de carbonos quirais. Certinho? O Nzinho indica a quantidade de carbonos quirais. Então, isômeros ópticos ativos, destrógenos e levógenos, é igual a 2 elevado a N, onde N é o número, é a quantidade de carbonos quirais, tá bom? Agora, meus feras, olhem para mim mais uma vez. Isômeros ópticos ativos desviam a luz polarizada. Para a direita, destrógeno ou destrogiro. Para a esquerda, levógeno ou levogiro. Só que nós temos também, galera, isômeros ópticos que são formados pela mistura de destrógeno e levógeno. Aí escutem o que eu vou dizer agora bem legalzinho a vocês, tá? O destrógeno desvia para a direita, o levógeno para a esquerda. Quando a gente mistura os dois, eles se anulam. Quando a gente mistura destrógeno e levógeno, eles se anulam. E aí, galera, no que eles se anulam, eles não desviam mais a luz polarizada. Então, repetindo, a mistura de destrógeno com levógeno gera uma anulação entre eles. E aí eles não desviam mais a luz polarizada. E essa mistura a gente pode chamar de mistura racêmica ou isômeros ópticos inativos. Vou colocar aqui pra gente, galera. Misturas
racêmicas ou IOI, que são isômeros ópticos inativos, ok? E meus feras, para a gente determinar a quantidade de isômeros ópticos inativos ou misturas racêmicas, a fórmula é essa: 2 elevado a N sobre 2. Agora, galera, o que é 2 elevado a N? 2 elevado a N são os isômeros ópticos ativos, ou seja, os isômeros ópticos inativos correspondem à metade dos ativos, ok? Isômeros ópticos inativos ou misturas racêmicas correspondem à metade dos ativos, tá? Beleza, beleza? Alisson, como é que a questão ela pode cobrar essas fórmulas? Como é que ela pode cobrar essas fórmulas? Galera, elas podem cobrar assim, ó. Prestem atenção que eu vou colocar aqui um exemplo para a gente entender bem legalzinho, tá certo? Se liguem legalzinho aqui comigo e aí depois vocês vão copiar tudo, tá bom? Nós temos espaço aí no módulo, então já vocês vão copiar tudo. Meus feras, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu pego essa molécula aqui. Belezinha. Vamos lá, galera. Olhem legalzinho para cá. Já vocês copiam. Observem que esse carbono, ele não é quiral. Por que ele não é quiral? Porque ele tem 3 hidrogênios, ou seja, 3 ligantes iguais. O carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. Agora, galera, olhem para esse carbono que eu estou colocando um asterisco. Observem que ele possui 4 ligantes diferentes. Ele tem hidrogênio, bromo, CH3 e ele tem tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Então, esse carbono, ele é quiral porque ele apresenta 4 ligantes diferentes. Agora, olhem para esse outro carbono aqui, galera. Olhem para esse outro carbono aqui. Eu vou colocar um asterisco para ele. Observem que esse carbono também é quiral. Por que ele também é quiral? Porque ele também vai apresentar 4 ligantes diferentes. Olhem comigo. Ele possui hidrogênio, ele possui cloro, ele possui o CH3 e ele possui tudo isso aqui. Tudo que está em cima é um ligante. Tudo que está embaixo é outro ligante. Tudo que está à direita é um ligante. Tudo que está à esquerda é um outro ligante. Então, esse carbono tem hidrogênio, CH3, cloro e tudo isso daqui. Ou seja, 4 ligantes diferentes. Então, meus feras,
ele é um carbono quiral. Esse carbono aqui do canto não é quiral não, porque ele tem 3 hidrogênios, ou seja, 3 ligantes iguais ligados a ele. Meus feras, essa molécula, primeira perguntinha, apresenta isomeria óptica, sim ou não? Sim. Não tem carbono quiral? Se tem carbono quiral, tem isomeria óptica. Então, essa molécula apresenta sim isomeria óptica, beleza? Agora, segunda perguntinha. Galera, qual é a quantidade de isômeros ópticos ativos que ela apresenta? Qual é a quantidade? Vamos jogar a fórmula. Isômeros ópticos ativos é igual a 2 elevado a N. O que é o N? É o número de carbonos quirais. São 2. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. Pronto, galera. Acabamos de descobrir que essa molécula apresenta 4 isômeros ópticos ativos. Belezinha? No caso, destrógeros e levógeros. Próxima perguntinha. Essa molécula apresenta qual quantidade de isômeros ópticos inativos, também chamados de misturas racêmicas? Qual é a quantidade? Joga a fórmula. Isômeros ópticos inativos é a metade dos ativos. Só isso, galera. É a metade dos ativos. Qual é a quantidade de ativos? 4. A metade de 4 é 2. Então, nós temos 4 isômeros ópticos ativos e 2 isômeros ópticos inativos. Belezinha? Só isso, galera. Então, quando a questão perguntar, tem isomeria óptica, sim ou não? Vejam se vai apresentar na molécula carbono quiral. Se tiver carbono quiral, tem isomeria óptica. Se não tiver carbono quiral, não tem isomeria óptica. E se ela perguntar a quantidade de isômeros ópticos ativos, joga a fórmula 2 elevado a N, onde N é o número, é a quantidade de carbonos quirais. E isômeros ópticos inativos vai ser a metade dos ativos. Belezinha, galera? Entenderam legalzinho isomeria óptica? Porque a probabilidade de cair isomeria óptica na prova de vocês é grande, galera. É grande. SESMAC ama legalzinho isso aqui, beleza? Anotem para a gente fazer questões para a gente fixar legalzinho. Anotem, meus feras.